Paz de Deus para todos, pela graça de Deus e a sua força, vamos gravar mais um vídeo para os meus amigos do meu canal do YouTube. Este vídeo, o número dele é 164. E o nome deste vídeo é O Testemunho do Pastor. Ou melhor, o testemunho de um pastor. Testemunho de um pastor. Vamos ao fato? Bem, prezados amigos e meu irmão na fé, esse testemunho que eu vou contar é fruto de um vídeo que eu assisti em 2022. É um culto de reunião da mocidade, transmitido online. Quem estava na presidência deste culto era o irmão Cláudio Massola. Nesta reunião da mocidade, previamente, foi avisado ao irmão Cláudio Massola que tinha muita visita nesta reunião e tinha uma visita bem especial, né? Uma visita especial, que esta visita já tinha recebido uma bênção na nossa congregação. E ele já tinha falado para os irmãos que tinha desejo de testemunhar dessas bênçãos nesta congregação. E também a esposa dele é nossa irmã na fé. Glória a Deus. E chegou este dia que ele estava ali presente, esse pastor, que também é uma personalidade pública, muito conhecida nas redes sociais, no Brasil e no mundo. Uma grande personagem, glória a Deus. E ali, amados e queridos irmãos, aí começou o culto, e Deus abençoando, e naquele culto chegou a hora da testemunhança. Aí, não sabe, está uma cidade que contava um testemunho, né? O irmão, antes de abrir a liberdade para a testemunhança, na mocidade, o Cláudio Massola falou: olha, tem aqui um... Disse o nome da personalidade. Falou, né? Olha, hoje, aqui no nosso meio, está aqui o doutor André Mendonça, que é ministro do STF. E ele, Deus fez uma obra com ele aqui, né? Ele recebeu um testemunho, Deus fez uma obra aqui por intermédio da palavra com ele, e ele tinha desejo de contar esse testemunho, e ele vai contar testemunho. Aí disse: está liberado para ele. Aí ele levantou-se ali, tal e tal, e ele ficou... ele ficou até meio sem graça e meio atrapalhado, porque ele pensou que o irmão Cláudio Massola ia dar lá o lugar dele, lá a presidência, para ele contar o testemunho dele.
Não, mas aí ele disse, ai, conta aí, mano, tá tendo liberdade. Aí ele contou, né? Lá no lugar da moça testemunhar, ele levantou-se e contou um testemunho bonito. Contou um testemunho como se fosse nosso irmão. Dizia que agradecia a Deus, né? Por Deus ter preparado esta oportunidade de estar ali no meio desta querida irmandade. Contou que era da igreja presbiteriana, uma igreja que tem muito estudo, muita teologia, muito conhecimento bíblico, e sabe que na congregação Deus usa o povo pelo Espírito Santo. Não é por conhecimento bíblico, é por teoria e instrução do Espírito. E até louvor, viu, irmão? Essa parte aí, né? Glória a Deus. Aí ele contou o testemunho dele, né? Ele disse que era casado com a nossa irmã. Não entendi se ele, quando casou-se com ela, já era serva de Deus, ou depois, eu não entendi direito. Sei que ela é nossa irmã na fé, salvo engano, ela é organista, salvo engano. E sempre ele trazia ela para a congregação. E neste dia ele estava em Londrina, no Paraná. Só que ele morava em Brasília. Ele estava em viagem, alguma coisa, com a esposa acompanhando. E foram na congregação, ele, como de costume, ia sempre, foi também. Aí chegou na congregação, lá em Londrina, ele estava contando no testemunho. Aí sentou-se lá no meio da irmandade e Deus deu a palavra. O irmão levantou-se lá e Deus deu a palavra. E ele leu, né? Aquele capítulo. E lendo o capítulo, exortando a palavra, ele citou alguns trechos bíblicos. Ele abriu a Bíblia e lá conferiu, né? Se estava certo aquilo que ele falava. Aí falava outra parte, ele abria a Bíblia e lá, a Bíblia já dela, olhando, né? E o irmão falava um assunto, conforme a escritura, ele sabe, diz que não tem estudo, e aí está dizendo direito. Aí olha outra coisa. Sei que ele olhou mais ou menos e uns 5 vezes. Aí o irmão que Deus está pregador da palavra, ele olhou para ele e falou: você que está duvidando da palavra que Deus está mandando, está conferindo os capítulos, o Senhor te manda falar, fecha a tua Bíblia e ouve a palavra que eu vou falar contigo. Ele fechou. A Bíblia ficou até meio duvidando, mas é curioso. Como é que esse irmão não me conhece? Ele não sabe que eu sou pastor, que eu sou uma personalidade. Ele não sabe, né? Aí ele falou: tu tá duvidando do que eu tô falando, mas eu te conheço. Eu conheço você. E tem obra para fazer na tua vida. E você não vai mais se esquecer dessa palavra. Mas vou te colocar numa posição muito alta. Tu vai viajar a algum país, algumas nações do estrangeiro. Tu vai se tornar uma pessoa pública, muito conhecida. E Deus vai te abençoar. Vou te ajudar.
e tu vais editar lei desse país. E muitas leis serão editadas por ti. E essa lei para de mudança de coisas nesse país. Porque eu sou Deus e o Senhor da glória. E ali, mano, terminou aquele culto. Ele sentiu que Deus falou com ele, mas ficou meio duvidoso, né? Assim, tá? Ficou duvidoso. E com os tempos, ele não estudando, né? Na faculdade, Deus abençoou. E com os tempos, Deus coloca ele como ministro do STF, cumprindo todas as palavras que Deus falou detalhadamente. Detalhadamente. E ele contou esse testemunho na congregação do Brás. E, irmão, muita localidade. Ele já contou esse testemunho na igreja dele. Ele permanece lá, como pastor lá da igreja que ele faz parte. É o ministro do STF. Problema difícil enfrenta de vez em quando, né? Como agora mesmo, causa difícil. Mas ele já deu testemunho. Esse testemunho dessa palavra, jamais ele vai esquecer. Ele já contou até lá no Senado, no ministro. Ele já falou que foi na congregação. Ele disse, numa grande igreja, maior do que... Falando na igreja lá dele, numa grande igreja maior do que essa, com uma galeria muito grande. E foi lá que Deus falou comigo. E já falou também lá no STF, viu? Glória a Deus. E é uma pessoa muito honrada. E eu senti de contar aqui esse testemunho hoje, né? Nunca mais eu gravei um testemunho, né? Para os meus irmãos e amigos, né? Irmãos e amigos do meu canal. E hoje Deus deu a graça, eu senti de contar esse testemunho, né? E Deus que abençoe a Irmandade, meus amigos, né? Também que estão escutando este vídeo. Alguns falam que a congregação não tem cultura, não... E tem tanta coisa boa, né? Tem tanta coisa boa na congregação, né? Que se aproveita, né? Tem até mendigo, viu, não? Mendigos tirados da rua e Deus colocou como um anel no dedo e colocou como advogado. Como advogado. E até juiz também. Que ele faz como ele quer, da sua maneira que ele quiser. Porque está escrito quem é aquele que não. Quem é aquele que faz tudo como ele quer fazer, irmão. É o Senhor. Ele não depende de legislador, ele querendo fazer, ele faz. Ele é aquele que faz do jeito que quer. É o nosso Deus, Criador de tudo. É o vídeo de hoje e Deus seja louvado.